que Deus ama que nós estamos proibidos de amar? O que é que Deus ama que nós estamos proibidos de amar? Sabe qual é a resposta? O que é que Deus ama, mas que nós não podemos amar? O mundo. João 3,16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira, e continua o versículo. 1 João 2,15 diz para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, Deus pode amar o mundo, mas nós não. O que é que Deus ama que nós estamos proibidos de amar? O mundo. Mas isso é uma pegadinha, certo? Porque o mundo, em João 3,16 e em João 2,15, 1 João 2,15, tem significados diferentes. Então, quando diz em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira, e em 1 João 2,15, não ameis o mundo, são dois sentidos diferentes. Hoje nós vamos começar a falar sobre as coisas que o crente não ama. Esse é o nosso tema hoje, e no nosso próximo encontro, em 1 João, as coisas que o crente não ama. Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, agora nos versículos 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Primeira epístola do amado discípulo, o apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Os verdadeiros crentes, conforme nós vimos nos versículos 12 a 14, os verdadeiros crentes são aqueles que desfrutam do perdão de Deus, desfrutam da comunhão com Deus e desfrutam da vitória sobre o maligno. É uma forma de a gente resumir aí os versículos 12 a 14. Desde que nós começamos a estudar esse livro, João nos ensinou que o verdadeiro crente, ele lida com o seu pecado, na segunda parte do capítulo 1. Também nos ensinou qual deve ser a atitude do crente em relação aos mandamentos de Deus, que é de obediência, andar como Jesus andou. Também nos ensinou sobre o amor aos irmãos, mostrando que aquele que realmente ama está na luz, aquele que odeia está nas trevas. Então, o andar na luz, o andar em comunhão com Deus, envolve uma postura correta em relação ao pecado, a obediência aos mandamentos de Deus e também o amor aos irmãos. Como eu já disse, resumindo os versículos 12 a 14, os verdadeiros crentes são aqueles que desfrutam do perdão e da comunhão com Deus e também da vitória sobre o maligno. E pode ser que alguns se incomodem quando tantas vezes eu uso essa expressão, o verdadeiro crente, mas eu tenho usado aqui essa expressão, o verdadeiro crente, para nós lembrarmos que o objetivo desse livro aqui, dessa pequena carta, é que a gente pare para avaliar a nossa fé, a confissão de fé que a gente faz, eu creio em Jesus, eu sou um crente, a gente parar para avaliar essas confissões, para entendermos se essa confissão corresponde com a realidade, se realmente eu sou um salvo, se realmente eu sou um crente, se realmente eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E aí nesse livro, João ele vai lhe convidar a fazer testes do seu comportamento, da sua doutrina, dos seus relacionamentos, para então você poder discernir se é mesmo um salvo ou não. E nessa questão do comportamento, agora nesse texto, João ele vai mostrar que o verdadeiro crente também é identificado pela sua atitude em relação ao mundo. O verdadeiro crente
também é identificado pela sua atitude em relação ao mundo. Então, a ordem que ele dá aí no versículo 15 é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aqui esses 3 versículos nos ajudam a entender o que exatamente não devemos amar e também quais as razões, o porquê não devemos amar. Não devemos amar o mundo e também João nos apresenta as razões para não amarmos o mundo. Hoje nós vamos ver essa primeira parte, o mundo que não devemos amar, e no nosso próximo encontro aqui em 1 João, nós vamos ver as razões para não amarmos o mundo. Então, quais coisas que o crente não ama? Esse é o nosso tema, as coisas que o crente não ama. Então, quais coisas o crente não ama? 2 coisas que, se você é um verdadeiro crente, você não vai amar. Primeiro, você não ama o mundo, como está bem claro aí no versículo 15, na ordem de João: não ameis o mundo. E aí a gente precisa começar nos perguntando o que é o mundo. O que é esse mundo que João fala aí? Primeiro, o mundo aqui não é uma referência ao mundo físico, ao mundo que Deus criou. Lembra que o mundo físico criado por Deus, na avaliação do próprio Deus, é muito bom. Lá em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, no final do 6º dia, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, a criação de Deus, mesmo agora com a presença do pecado, mesmo estando debaixo da maldição do pecado, a criação ela ainda tem uma beleza, ela ainda tem uma complexidade, tem uma organização, tem tudo mais que constitui essa criação, que faz parte dessa criação, que reflete a glória de Deus. Em Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Também Romanos capítulo 1, versículo 20 diz que os atributos invisíveis de Deus, as qualidades de Deus que nós não enxergamos com os nossos olhos, não está visível para nós, essas qualidades de Deus, como o seu eterno poder e também a sua própria divindade, Paulo diz em Romanos 1:20, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então a natureza ela nos revela sobre, a criação nos revela sobre o seu Criador, sobre a natureza do nosso Deus. Então quando João diz, não ameis o mundo, não é uma referência ao mundo criado por Deus. E também o mundo aqui não é uma referência à humanidade, porque, como já mencionei lá no início, o próprio Deus ama as pessoas do mundo. João 3,16 de novo, porque Deus amou ao mundo, e isso é uma referência às pessoas do mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui no capítulo 4 desse livro, os versículos 9 e 10, João, ele trata dessa verdade de novo, de Deus amar as pessoas. Nisto, versículo 9, 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus que enviou o seu Filho em favor dos homens. Então, obviamente, não podemos deixar de amar o mundo no sentido de amarmos as pessoas. Então, resumindo o que eu disse até aqui, mundo que João fala aqui não se refere ao mundo físico, à criação de Deus, e nem se refere às pessoas que moram nesse mundo, que moram aqui no planeta. Então, tendo dito isso, permanece ainda a pergunta sobre qual mundo João está falando e que nós não podemos amá-lo. Que mundo é esse que nós estamos proibidos de amar? A palavra mundo, aqui nesse texto, no texto grego, a palavra que talvez alguns já tenham ouvido, está presente em algumas palavras nossas,
que é a palavra cosmos, se refere a algo que é organizado, a um mundo que é organizado, algo em que existem ordem e até mesmo beleza. Se trata de uma organização em que se percebe uma harmonia, é algo que se tem uma ordem, que se tem uma direção, que tem um governo. Então, nesse sentido, essa palavra mundo, cosmos aqui, é usada, às vezes, em outras partes aqui da Bíblia, para se referir ao planeta e ao universo, porque o universo é uma ordem, no universo existe uma organização, como também acontece no nosso planeta. Essa palavra, às vezes, mundo, vai ser usada para se referir à humanidade, ao conjunto dos humanos, como que querendo dizer, né, ao sistema humano ou à humanidade, pode ser usada para se referir, então, à humanidade como um todo. E, além disso, essa palavra cosmos, ou mundo, pode ser usada para se referir a uma ordem mundial, a uma organização mundial, no sentido de um reino de existência, no sentido de um modo geral de vida, um sistema de vida. Deixe-me citar aqui um escritor bíblico, ele diz o seguinte, um comentarista bíblico, ele diz: João usa esta palavra para se referir a um reino cujo governante e súditos estão perdidos no pecado, em toda discordância com tudo que agrada a Deus. De novo, essa palavra se refere a um reino, um sistema, né, uma organização, um reino, um império, um mundo, que cujo governante e súditos estão perdidos no pecado e estão em discordância com tudo que agrada a Deus. E com essa ideia, esse mundo, esse sistema, ele é algo mau, é algo que está debaixo do governo de Satanás. E é nesse sentido que a palavra mundo está sendo usada aqui quando João diz: não ameis o mundo. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando ele usa essa palavra aí, é nesse mesmo sentido, desse sistema de vida, esse modo de vida que é contra Deus e que está sendo governado por Satanás. Então, não é o mundo físico que está debaixo do governo do maligno, é o sistema presente, o sistema de vida presente, predominante, que está no maligno. Paulo chama esse mundo de Satanás, lá em Colossenses 1:13, de império das trevas. Em Gálatas, ele vai chamar esse mundo de mundo perverso. E também vai chamar em Efésios de mundo tenebroso. Tudo isso para descrever esse sistema de vida que é governado por Satanás e do qual as pessoas fazem parte. E tudo isso traz para nós uma má notícia. E a má notícia é essa: todas as pessoas que ainda não foram salvas pela graça de Deus estão presas a este mundo. Elas fazem parte desse sistema, estão presas a esse sistema de Satanás. E somente quando essas pessoas conhecerem a Cristo como seu Salvador, é que elas vão ser libertadas desse império das trevas e vão ser transportadas para o reino de Jesus. É isso que diz lá em Colossenses 1:13, falando daqueles que já foram libertados desse sistema, que Deus os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, enquanto isso não acontece, de você conhecer Cristo, de você ser resgatado desse império, todos estão debaixo do poder e da influência de Satanás, sem que Satanás necessite de fazer uma possessão corporal de ninguém. Satanás não age na vida das pessoas apenas quando ele, por meio dos demônios, toma posse do corpo de alguém. Não. Todos já estão debaixo da influência de Satanás. Todos estão adotados aí, fazendo parte desse sistema que adota como modo de vida o pecado, tudo que é contrário a Deus.
Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Efésios 2, versos 1 e 2. Paulo, ele fala aqui para pessoas que já foram resgatadas do império das trevas, mas ele fala lembrando como era antes de eles terem conhecido a Cristo. Ele diz: Ele vos deu vida, estando, no passado era assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. O modo de vida dessas pessoas eram os delitos e pecados. Ele continua dizendo: segundo o curso deste mundo, esse modo de vida no pecado seguia o curso deste mundo. Era estabelecido por esse sistema de vida que é o mundo. E além do mais, diz, segundo o príncipe da potestade do ar, tinha como influência maior o poder desse regente que é Satanás, o príncipe da potestade do ar. Mas eu queria que você prestasse atenção aí no que diz o versículo 2, quando diz, segundo o curso deste mundo. Ou, como diz a versão NVI, a presente ordem deste mundo. Colossenses 2 e 8, lá diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos em Colossenses 2 e 8 fala de princípios elementares, os conceitos básicos. O mundo, esse sistema regido por Satanás, esse sistema contrário a Deus, esse modo de vida de rebeldia aos padrões de Deus, ele é composto por princípios, por regras. Por favor, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios 10, verso 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, anulando nós especulações, argumentos. Esse mundo, esse sistema organizado contra Deus, tem, em Colossenses 2:8, princípios elementares. Tem também, de acordo com esse versículo, sofismas, raciocínios, ideias, especulações, argumentos. Tudo isso nos ajuda a entender, irmãos, que esse mundo, esse sistema, ele adota e propaga ideologias, filosofias, teorias, cosmovisões, todo um aparato de coisas para direcionar a vida das pessoas, para que elas vivam, para que elas pensem, para que elas vivam, para que elas creiam, coisas tudo contrário a Deus, para que elas se distanciem cada vez mais de Deus, estejam cada vez mais presas e mortas nos seus pecados. E esses princípios elementares, ou esses argumentos que são levantados aí pelo mundo, é tudo apresentado como algo que vai contra o verdadeiro conhecimento de Deus, como vai afirmar o versículo 5 aí. E diz, e toda altivez, isso vai se levantar de forma orgulhosa, que se levante contra o conhecimento de Deus. Muito claramente, o mundo, esse sistema, não está buscando uma associação com Deus, também não está buscando ficar do seu lado e deixar Deus quieto do lado dele, mas está tentando suprimir as coisas de Deus. Esse sistema do mundo quer calar o sistema de Deus, podemos dizer assim. É um sistema que quer nos pressionar para que a gente se ajuste aos seus moldes.
Se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador, você faz parte ainda de tudo isso, desse sistema regido por Satanás. E como eu disse, para nós, esse sistema tenta nos pressionar para que a gente se ajuste aos seus moldes, como a massa de um pão que, quando tem fermento, vai inchando, e aí vai se adequando ali à forma, e no final, aquele pão tem o formato da forma. Nós crentes, nós não podemos ter o formato do mundo, nós não podemos seguir os moldes do mundo. É isso que Paulo diz para nós lá em Romanos 12:1, não vos conformeis a este século, não vos conformeis a esta era presente. O mundo ele vai nos pressionar para que a gente aceite, abrace as suas ideias, as suas crenças, os seus valores, suas ideologias, suas práticas, mas se nós somos realmente crentes, nós temos que bater o pé, permanecermos firmes e vencermos o mundo, como nos ensina a primeira epístola de João. Então, qual deve ser a nossa postura em relação a esse mundo? João diz, não ameis o mundo. Citando aqui de novo, 2 Coríntios 10, 4 e 5, que Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Paulo diz aí para nós anularmos esses sofismas, esses argumentos, para nós lutarmos com as armas poderosas de Deus. E essa arma é a arma da verdade. Então a ideia é que nós não ficamos simplesmente quietos, vendo o mundo avançar no nosso meio, nós vamos nos opor ao mundo com a verdade de Deus. O mundo traz as suas crenças, os seus valores, as suas inclinações contrárias a Deus, e nós que já fomos libertos desse império do mal, o mundo, nós temos que nos opor a ele. Não podemos andar de mãos dadas com o mundo, não. E por isso nós temos que trazer sempre à nossa mente o que diz lá em Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É interessante as palavras que Tiago usa, essa de amizade. Se alguém quer ser amigo do mundo. E ele usa uma outra que é totalmente oposto, de inimizade. Vai ser inimigo de Deus. Para nós sermos amigos de Deus, nós temos que ser inimigos desse mundo tenebroso, desse mundo perverso, mundo de Satanás. Agora, quando a Bíblia fala de mundo, não tenha em mente só as festas, as farras, drogas, roupas curtas demais, pecados escandalosos como a prostituição, o adultério, roubo. Essas coisas também fazem parte do mundo, mas vai além disso. Escute, irmãos, antes de afetar o nosso comportamento, o mundo ganha primeiro o nosso coração. O mundanismo, quando ele encontra espaço na nossa vida, primeiro ele tem se alojado em nosso coração. Por isso é que a ordem de João aqui não é, não sejais mundanos. Ele diz algo mais forte do que isso. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Que nas palavras de Tiago seria para não sermos amigos do mundo, não termos nenhuma afeição pelo mundo. Comportamentos que são errados, comportamentos carnais, pecaminosos e duvidosos, que às vezes a gente não sabe, será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Tudo isso começa lá no nosso coração, no centro das nossas afeições, no centro do nosso amor.
que é o nosso coração. E aí, o nosso comportamento, a nossa prática, vai revelar a quem ou o que de fato amamos. A nossa prática, as nossas ações vão revelar do que realmente gostamos no nosso coração. Então, cabe aqui a gente encarar algumas perguntas. O que é que você crê? E as suas crenças, por que que você se apega a elas? Quais são as filosofias que você tem tanto abraçado como se fosse uma coisa que você gosta tanto que você não pode se desfazer delas? E por quê? Do que realmente gostamos? Do que realmente nós gostamos? O que realmente amamos? Pare para pensar bem nessa pergunta. O que é que nós realmente gostamos? Vamos acrescentar aí mais uma palavrinha. O que realmente gostamos de fazer? Você gosta dessa ideia de ser um crente? Você diz, eu sou um crente, sou lá da igreja dos crentes. Você gosta dessa ideia de ser um crente? Você ama isso? Essa ideia de ser um crente? Ou quando você pensa nesse negócio de ser crente, você diz que é crente, você tem mais aquele sentimento de que é um prisioneiro, de que é alguém que não pode ser feliz, porque não tem liberdade para fazer isso ou aquilo, porque não pode fazer as coisas que você gostaria. E quais são as coisas que você gostaria de fazer? De verdade, quais são as coisas que você gostaria de fazer? Se lá no fundo você ama o mundo, se lá no fundo você ama o mundo, o seu corpo pode até estar numa igreja, na quarta, no domingo de manhã, no domingo à noite, de 15 em 15 dias na sexta, ou toda semana no sábado. Se lá no fundo, o que você ama mesmo é o mundo, o seu corpo pode até estar na igreja, mas a sua alma ainda está no império das trevas. E isso é algo muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado com o mundanismo, para que ele não encontre abrigo na nossa vida, no nosso coração. É com um pouco de fermento que a massa toda vai inchar. Devagar, mas vai inchar toda a massa. Às vezes, crentes, aos poucos, devagarzinho, estão se adequando a um comportamento mudando, porque aos poucos estão adotando os pensamentos, as crenças, de coisas que parece não ser tão grave, parece que não é uma coisa que Deus vai se importar tanto, não parece tanto que seja errado, e geralmente, quando não vemos um comportamento que é duvidoso como algo tão grave, para nós não parece ser tão grave porque a gente começa a minimizar o padrão de santidade de Deus. A gente começa, na nossa perspectiva, diminuir a relevância, a importância das exigências de Deus. De novo, deixa eu citar para você Tiago 4:4, e como a palavra de Deus usa palavras fortes. Infiéis. Para homens seriam adúlteros, para mulheres seriam adúlteras. Não compreendeis, com a ideia de que vocês deveriam compreender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo, amar o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você é um verdadeiro crente, você não ama o mundo. Pode até ser seduzido, mas no final você vai vencer o mundo. Também, se você é um verdadeiro crente, você não ama as coisas que há no mundo. Essa é a segunda coisa que você, como crente, não ama, as coisas que há no mundo. E que coisas são essas? Versículo 16 aí do nosso texto diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João, ele descreve aqui a essência
deste mundo com, vamos dizer, duas cobiças e uma vaidade, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e uma vaidade que é a soberba da vida. Então, todo o sistema do mundo pecaminoso pode ser descrito aí por essas três categorias de pecado. A primeira delas, a concupiscência da carne. O que é isso? A concupiscência da carne. O Novo Testamento usa essa palavra carne para falar da essência do pecado no ser humano. O princípio do pecado em nossa natureza, que faz com que nós sejamos pecadores, faz com que a natureza seja uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa a se afastar de Deus. E geralmente, quando a Bíblia usa essa palavra carne, geralmente, nem sempre, mas vai fazer uma associação com os desejos dessa carne, dessa natureza pecaminosa, que são desejos maus. Por isso que aí João está usando a palavra concupiscência, para falar de um desejo que é forte, um desejo que é intenso. Não é o desejo em si que é errado, mas quando é esse desejo da natureza pecaminosa, aí sim o desejo é errado. Não é a palavra concupiscência aqui que é o problema é associação com a palavra carne. Então, quando ele diz a concupiscência da carne, ele está se referindo àqueles desejos que são como impulsos ilícitos da nossa natureza. O nosso coração, ele vai bater e vai bombear o sangue, vai dar impulso ao sangue para que o sangue corra pelas nossas veias, não é? Por todo o nosso corpo. Esses nossos desejos, eles são como esse impulso para que o pecado corra em nossa alma e se manifeste nas ações, nos pensamentos, nas palavras. E em Gálatas 5, versículos 19 a 21, é descrito como essa natureza pecaminosa se manifesta de várias maneiras. Abra sua Bíblia lá, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas 5:19. As obras da carne, dessa natureza pecaminosa, essa natureza em que o pecado faz parte aí da sua essência. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e a lista não tem fim. Por isso que Paulo diz, e coisas semelhantes a estas, até pecados específicos que não estão descritos aqui na Bíblia, mencionados na Bíblia, às vezes a gente vai poder discernir se um comportamento é pecado ou não. Porque o pecado, de alguma maneira, vai se manifestar como pecado, embora que a gente não encontre uma palavra aqui. Mas quando a gente perceber que é uma coisa semelhante a esta, é uma obra da carne, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O coração do homem, desesperadamente corrupto, por causa da carne, por causa do pecado, tem a capacidade de perverter, veja como é sério. Nosso coração, corrompido pelo pecado, tem a capacidade de perverter desejos que são bons. E por causa dessa perversão dos desejos bons, é que nós ultrapassamos os limites que Deus tem estabelecido para nós. A natureza pecaminosa, ela faz isso, incita o homem a cometer excessos, a ser escravo de desejos maus. E ele vai satisfazer esses desejos maus por meio de ações, de escolhas. Então, quando João diz para não amarmos a concupiscência da carne,
Isso é uma maneira de proibir, por exemplo, a imoralidade sexual em todas as suas formas. Nós não podemos flertar ou ter intimidade com alguém fora do casamento. Isso seria uma concupiscência da carne, atender uma concupiscência da carne. Também quando ele diz para nós não amarmos a concupiscência da carne, não cedermos à tentação da carne, é uma maneira de nos alertar, por exemplo, a sermos modestos na nossa maneira de se vestir, para não acontecer de você se vestir de uma maneira em que você vai despertar concupiscência pecaminosa, concupiscência carnal em outra pessoa. A maneira de você se vestir pode fazer isso, despertar desejos pecaminosos, carnais em outros. Se você se veste mal só porque isso lhe dá prazer, só por causa disso, sem você estar se importando com a glória de Deus, além de você estar pecando, ainda está causando que outros tropecem, que outros pequem. São apenas alguns exemplos. A concupiscência da carne, como eu disse, ela nos incita a irmos além dos limites que Deus tem estabelecido para nós, a irmos além da liberdade que nós temos. E aqui está um alerta lá de Gálatas 5:13. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Quando você está numa estrada, dirigindo, lá tem aquelas faixas laterais, né, de um lado e de outro. Essas faixas, você tem liberdade para andar em todo o espaço daquela faixa. Tanto você pode andar aqui mais próximo da linha à sua direita, como pode andar bem próximo da linha à sua esquerda. Mas será que é sábio isso? Você tem todo o espaço para andar, toda a liberdade para andar, e você andar sempre no limite da linha ao seu lado direito? Ou andar sempre no limite da linha do seu lado esquerdo? Seria sábio isso? Muito bem, assim também na vida cristã. Há certas coisas que nós temos liberdade para fazer, mas andar no limite dessa liberdade é mais propício para você ultrapassar a linha, e a coisa não vai dar certo. Ou de você ultrapassar o outro lado da linha, e a coisa também não vai dar certo. Às vezes não vai dar certo na estrada, mas quando se trata da vida cristã, sempre que nós ultrapassamos a linha, a coisa sempre dá errado. Por exemplo, nós temos liberdade para ouvir algumas músicas, mas será que a gente ultrapassar, andar perto demais dessa linha, a gente não vai acabar dando ocasião à carne? Como diz Paulo, nós temos liberdade para ir a alguns lugares ou a alguns eventos, mas pode ser mais sábio não irmos para não dar ocasião à carne. Nós temos a liberdade quanto à maneira que vamos nos entreter, temos um certo nível de liberdade, mas será que a gente andar demais no limite não vai acabar dando chance à carne? Precisamos ter muito cuidado com isso. 1 Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E é importante a gente saber fazer uma boa leitura desse texto, porque Paulo ele está, na verdade, combatendo opositores, ele está usando uma linguagem dos seus opositores. Então, a ideia não é todas as coisas me são lícitas, mas ele está trazendo a fala deles como quem diz assim, todas as coisas me são lícitas, será? Se é, mas nem todas convêm. Mesmo que todas as coisas fossem lícitas para nós, nem todas convêm. E ele diz mais, todas as coisas me são lícitas, será? Se é, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No capítulo 10 também de 1 Coríntios, versículo 23, de novo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós podemos usar isso para medir se nós não estamos chegando perto demais da linha da nossa liberdade, ou ultrapassando,
Será que isso que eu penso que tenho liberdade, será que convém para mim que sou crente? Ou será que eu não estou deixando me dominar por isso? Ou isso está trazendo alguma edificação? Está trazendo algum benefício? Quando essas coisas não são atendidas, o mais sábio é nós fugirmos um pouco ali da margem da liberdade, ficarmos na zona de mais segurança. Como crente, temos que ter o cuidado para não nos rendermos aos desejos da carne. Além disso, em 1 João 2, ele fala ainda de um outro elemento aí, que é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne seriam tentações que vêm desses impulsos do nosso interior, tentações que vêm do interior. A concupiscência dos olhos são as tentações que chegam de fora, para os nossos olhos. Seria o desejo de você contemplar aquilo que vai trazer prazer para os seus olhos, que vai agradar os seus olhos, mas a gente não precisa aqui achar que os olhos é uma coisa ruim, que é pecado, não são, pelo contrário, os olhos são a bênção de Deus. Salmo 8:3 diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, e Deus vai ser glorificado por Davi por causa disso, por ele poder contemplar a beleza de Deus com seus olhos. Então você sente prazer com seu paladar, você come, né? Você sente prazer. Você sente prazer pelo cheiro, até por ouvir. Sente prazer quando você usa o seu tato, dependendo de onde você vai pegar. Também pelo contato. E também sente prazer pela visão. Nós podemos ter prazer ao contemplar a criação de Deus e glorificar a Deus por isso. Mas também podemos pecar por usar os nossos olhos de maneira errada para contemplar e sentir prazer naquilo que não é permitido a nós. Os olhos, tem sido dito por escritores passados, crentes do passado têm comparado os olhos com janelas. Através dessas janelas entram luz para a nossa mente. Pode entrar luz do que é bom, mas também pode ser uma janela para tentação de vermos aquilo que não temos direito. Quando o pecado, escute bem isso, quando o pecado perverte o uso dos nossos olhos, podemos nos tornar pessoas descontentes. Descontentes por não termos algo. Podemos nos tornar avarentos, porque não temos, então queremos mais. Podemos nos tornar idólatras. Muitas de situações de pecado mencionadas na Bíblia começaram com o olhar. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela agiu, tomou e comeu. Lembra da mulher de Ló? Se você não lembra, abra sua Bíblia aí em Gênesis 19. Gênesis 19. Essa história triste de Ló, se você conhece a história, sabe que o final é triste. Começa no capítulo 13, quando ele teve a oportunidade de escolher para que lado ele queria ir para se separar do seu tio Abraão. E lá você fica aí no capítulo 19, mas no capítulo 13, diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do jardim, e isso agradou a ele escolheu ir naquela direção e terminou chegando na cidade de Sodoma.
Deus enviou anjos por causa do grande pecado daquela cidade para destruir. Foi misericordioso com a família de Ló e retirou eles de lá. No versículo 17 do capítulo 19 diz assim: havendo-os levado fora, os anjos levaram a família de Ló para fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. O que ele precisava fazer para salvar a sua vida? Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Isso mostra a seriedade de Deus. Ele disse: não olhes para trás. E aí no versículo 26 temos o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Algo terrível, só por causa de uma olhadinha. Abra sua Bíblia também aí, no livro de Josué, capítulo 7. Avance aí alguns livros para frente. Josué, capítulo 7. Deus tinha dito para o povo aqui de Israel lutar contra Ai, cidade de Ai, mas eles não poderiam pegar nada para si. Eles não poderiam pegar os despojos para si. Mas um deles fez isso. Capítulo 7, versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E o assim é o que diz no versículo 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. O resultado dessa história, o fim dessa história é triste. Toda a família dele vai ser apedrejada. Ele, toda a sua família e tudo o que ele tem vai ser apedrejado. E começou com os olhos, com o ver. Irmãos, temos que ter muito, muito cuidado com os nossos olhos. O que nós vemos, no sentido de o que nós paramos para dar uma olhadinha agora, pode ser o primeiro passo de uma vida cheia de sofrimento. Davi trouxe anos difíceis para o seu reinado, para a sua família, porque, diz segundo Samuel, uma tarde, levantou-se e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa, e aí ele foi agir, foi procurar informações sobre essa mulher, e a história continuou em eventos tristes. Nós temos Jó, que sabia o poder que os olhos têm, não somente de ver, mas de cobiçar, e por isso ele se policiava. Ele estava atento, estava se disciplinando para ter cuidado em como ele olharia para uma mulher. Lá em Jó 31, versículo 1, Jó diz: fiz aliança com meus olhos, fiz aliança, um compromisso com meus olhos. E ele pergunta: como, pois, os fixaria numa donzela? A gente talvez lê esse versículo e passa de forma despercebida e não perceba a importância disso, mas o que está acontecendo ali em Jó 31 é que Jó, ele está defendendo a sua integridade diante dos seus amigos e diante de Deus, e ele está argumentando aqui, usando como argumento que ele fez esse voto, esse compromisso de não olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Que ele tinha feito um compromisso com isso, ele estava sendo bem-sucedido em relação a isso. Irmãos homens, quantos de nós teriam essa coragem aqui de Jó, de defender diante de Deus a nossa integridade, argumentando que nós não temos parado para olhar para outra mulher com intenção impura? Quem de nós se colocaria ao lado dele? Nós temos que ter cuidado quando acionamos a tela do nosso celular,
Vamos lembrar do Salmo 101:3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Vamos fazer essa oração do Salmo 119:37, desvia os meus olhos para que eles não vejam a vaidade. Interessante essa oração de Davi. Desvia os meus olhos. A pessoa, de repente, você leva um tropicão e nem sabe por quê. E era Deus desviando os seus olhos para você não contemplar alguma coisa que não deveria. Muito bem. A concupiscência dos olhos é uma tentação para a gente deixar, né, ser levado pela beleza, pela aparência e não pelo valor real das coisas. É por isso que existe um marketing muito grande, né, no mundo dos negócios para ganhar os nossos olhos. Propagandas, outdoors, vitrines. Você chega numa loja e o preço da parcela bem grande e o preço total bem pequenininho e outras técnicas, que é para a gente poder ver, se agradar e comprar. E aí só depois que a gente gastou e que talvez a gente vai, e depois de ter comprometido as finanças do mês, às vezes do ano, que a gente vai se arrepender de ter sido levado pela aparência e não pelo que realmente importava, pelo que se necessitava naquele momento. A concupiscência dos olhos é isso. É a gente deixar de avaliar o que realmente importa para se apegar à sua aparência. É esquecer ou ignorar o real valor das coisas para se apegar à aparência. E por último, João fala também da soberba da vida. E talvez alguns exemplos nos ajudem a entender o que é que significa a soberba da vida. Eu vou só citar aqui Daniel 4:30, falando do rei Nabucodonosor, diz assim, Daniel 4:30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia, a capital do império, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, eu que fiz com o meu grandioso poder e para a minha grande majestade. Também, lá em Lucas 16, Jesus conta essa história. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias ele tinha que fazer alguma coisa para expor o seu luxo, expor as suas riquezas. A soberba da vida, arrogância, vanglória, que está relacionada aí a circunstâncias, a posições, a riqueza, as vestes, coisas que você tenta mostrar para que as pessoas pensem bem, tenham uma imagem positiva de como você é o cara, ou é a tal. É o desejo de brilhar, ou de ofuscar os outros. A soberba da vida aqui descreve a pessoa que se vangloria dos seus atos, que se vangloria dos seus bens. É uma pessoa que ela busca sempre estar na vantagem. Ou busca para si posições de destaque. Esse é o pecado de orgulho. E esse pecado ele abre margens, alarga as margens para que os outros pecados venham também. O orgulho é ele que motiva todos os outros pecados. É essa soberba da vida que mancha e perverte boas ações por causa de motivações erradas. A soberba aqui descreve muito bem alguém que é arrogante e que tenta impressionar os outros com a sua importância. Querer fazer que os outros percebam que eu sou importante. Quero trazer aqui, para esclarecer esse ponto para nós, as palavras de Wiersbe. Ele diz o seguinte: por que tanta gente compra casas, carros, eletrodomésticos e roupas que na realidade estão muito além de suas posses? Veja, ele não está condenando quem compra essas coisas, mas chamando a atenção para quem compra essas coisas que está além das suas posses. Porque sucumbe à propaganda do tipo,
viaje agora e pague depois, e se mete em dívidas impossíveis de pagar só para tirar férias que não cabem no seu orçamento. Por quê? Ele continua dizendo, em grande parte para impressionar os outros, por causa da soberba da vida. É impressionante quanta coisa tola as pessoas fazem, quantas coisas tolas as pessoas fazem só para causar boa impressão. Chegam a sacrificar a honestidade e a integridade a fim de obter a fama e se sentirem importantes. Qual é a nossa motivação maior no que fazemos? O que é que nós esperamos, enfim, de retorno? Impressionar? Nos sentir importantes? Querer que as pessoas pensem bem a nosso respeito? É isso? O verdadeiro crente não busca glória para si. Não busca glória para si. Então, irmãos, nós podemos até amar o mundo criado por Deus, podemos amar e devemos amar as pessoas que habitam nesse mundo. Agora, o sistema que rege este mundo e as coisas como a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, estas coisas nós não podemos amar. Não podemos nos tornar mundanos. A igreja tem sido acusada nos últimos anos, me referindo não à igreja aqui, mas à igreja evangélica de modo geral, tem sido acusada nos últimos anos de ser uma igreja mundana, uma igreja afetada, influenciada pelo mundo. Isso às vezes começa porque os crentes, na sua vida particular, têm se deixado influenciar, têm se tornado mundanos. Na próxima vez que você for orar ao Senhor, talvez hoje à noite ainda, medite se não há resquícios de mundanismo na sua vida. Se você encontrar pecados por causa dos desejos da carne, se encontrar pecados por causa dos desejos dos olhos, ou se encontrar pecados por causa da soberba da vida, desse desejo de querer se mostrar ou impressionar, nesse momento que você estiver meditando, é hora de você se arrepender, de confessar esse pecado e de lançar fora as coisas que se tornam fontes de tentação para você. Não tenha dó de deixar de lado ou de jogar fora qualquer coisa que lhe faria mudando. Não. Se uma coisa te faz tropeçar, o que é para nós fazermos? Arranca-o e lança-o de ti. Esse é o princípio de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensinou e pelas repreensões da Tua palavra. É ela também que nos corrige e que nos treina. Eu peço que o Senhor não deixe que o nosso coração se endureça quando a Tua palavra, ó Deus, chama a nossa atenção. Mas que nos quebrante, ó Pai, e se preciso até mesmo derramarmos lágrimas diante do Senhor em arrependimento, buscarmos tomar as medidas, ó Deus, para sermos diferentes. Que nenhum de nós, ó Deus, que já foi libertado do império das trevas, venha estar, ó Deus, se deixando influenciar pelos rudimentos desse mundo. E quanto àqueles, ó Deus, que ainda fazem parte desse império, desse reino, que ainda andam segundo o príncipe da potestade do ar, ó Deus Santo, tenha misericórdia dessas pessoas. O Senhor é rico em misericórdia e pode dar vida a estas pessoas. É isso que nós te rogamos em favor delas. Em nome de Cristo. Amém.